Boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui mais uma gravação aqui, fazendo aqui uma divulgação do conhecimento de cultura racional, que todos devem conhecer o que é imunização racional. Imunização é se reconhecer a si mesmo, saber da sua origem, saber de como veio parar nesse segundo mundo, é o se reconhecer a si próprio. Por isso a gente fala, cada um nos seus lares, nas suas casas, receberão todas as informações precisas e necessárias para o equilíbrio enquanto durar aqui no campo elétrico e magnético. Porque o segundo mundo aqui é um campo de ilusões, um campo de mentira. Enquanto a pessoa não se reconhece a si mesma, ela não consegue a divina luz, a luz divina, que é da nossa origem, a luz do animal racional, né? A salvação de todos, porque todos que estão aqui estão na mesma situação, dentro do buraco, dentro do fogo. Magnetismo elétrico é fogo, então por isso a gente está sendo cozinhado de dia e de noite. E muitos, por não ter esse conhecimento, por estarem encantados, por isso que na capa do livro se diz Universo em Desencanto. Estou aqui com o volume 4, que é aqui que eu vou tirar algumas informações para esclarecimento, para que aquele que ainda não veio para a cultura racional se reconhecer a si mesmo e se salvar a si mesmo, né? Porque ele continua encantado nesse segundo mundo, o mundo das ilusões, o mundo das aparências, o mundo das fantasias. Por isso tudo desaparece de uma hora para outra. Hoje está aqui, amanhã já não está mais. Porque tudo aqui na matéria tem início e tem fim. Nada aqui é durabilidade. E quando a pessoa permanece muitos dias aqui, muitos anos de vida aqui, por exemplo, só no sofrimento e dor e no engano e na mentira, passando mentira para o próximo, fazendo o próximo acreditar naquilo, na ideologia que foi passado para ele. E aí faz com que o próximo sofra também, porque cai no campo da ideologia, das mentiras, das falsidades, do engano e do encanto. E aí onde está todos que não se reconhecem, que não ainda teve a oportunidade de conhecer o que é a cultura racional, estão todos encantados, vivendo de mentira. Só que a vida aqui é mentira. Por quê? 2 pontos básicos que alguns aí não vão concordar e outros, como outros que já estão na busca, sabem disso, que estão aí pesquisando, estão buscando, sabem disso, que aqui ninguém é dono da vida. Por que ninguém é dono da vida? Se nós fôssemos dono da vida aqui, nós estaríamos bem há muito tempo, que tudo isso aqui estava belíssimo, não teria guerra, não teria nada, teria somente paz. Segundo ponto, o pensamento são nossos? Não. Se o pensamento fosse nosso, há milhões e milhões de milênios que os seres humanos vem tentando acertar e nunca que acertou. Sempre em guerra, querendo conquistar isso, conquistar aquilo. Por que de tudo isso? Porque o pensamento, ele não foi feito para acertar, ele foi feito para lapidar o pensador. O pensamento é divisor, então ele divide. Um tem uma ideologia A, outro tem uma ideologia B, outro tem uma ideologia C, e aí por diante, cada um querendo procurar o melhor. Ideologia não tem condições de equilibrar e
ter uma estabilidade de vida boa aqui dentro do campo, do inferno, que todos nós provocamos para nós. Nós estamos dentro desse caldeirão, buraco, onde queima elétrico e magnético. Queima. O frio queima demais, mata. O calor mata, torra demais. Insolação, quando vai pegar muito sol aí, vai querer refrescar, entra na água, toma aquele choque térmico, né? Aí a pessoa vai a óbito. E tem várias coisas aqui dentro desse campo eletromagnético que as pessoas ainda não conhecem. Por que tudo isso? Por não se reconhecer. Então por isso que a gente vem fazer a divulgação do livro Universo Desencanto, para que todos venham se reconhecer. A salvação de todos está em si mesmo. Sócrates já dizia há muitos tempos atrás: para se chegar a Deus é somente conhecer a ti e chegará a Deus. Então, cultura racional já mandou aqui a divina providência para que todos retornem ao seu estado original. Mas muitos, por não ter esse conhecimento, ou já viu falar de cultura racional, ou não quis, não deu importância, achando que com a ideologia de fulano, de ciclano, né, vai ajudar eles a ter uma vida equilibrada aqui e vai para algum lugar aí, sabe lá onde, dentro do campo eletromagnético. Então, cultura racional vem trazer, que eu vou começar a ler alguns pontos aqui do volume 4, na página 147 do volume 4, a luz racional, já que estamos falando de hoje. Não vou ler tudo, é só uns trechos, tá ok? Vamos, sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito comprido. Assim, tudo se transformando naturalmente para o seu estado natural. Já não era sem tempo, porque o sofrimento já estava demais, atingindo a todos as camadas, todos sem sossego, todos sem garantia, todos assustados, todos com medo, todos vivendo porque têm vida, mas sobre uma luta infernal. Mas agora, com a imunização racional, vai tudo se modificar para o bem de todos, todos sendo orientado pelo seu mundo de origem, planície racional, e sendo iluminado pela sua verdadeira luz, a luz racional. E não está aí do monstro do fogo, não esta aí do monstro do fogo, o elétrico e magnético, que não pertence ao animal racional. São formados aí no elétrico e magnético, mas a origem é racional. Então prevalece a origem e não essa deformação racional. E assim veja quanto contentamento, quanta alegria, quanto choro, quanta emoção de alegria, de satisfação, todos chorando de emoção, de alegria, de satisfações, por encontrar a sua situação definida e a definição desse mundo em que vivem e desconheciam porque viviam nele. E hoje, a definição de tudo, a definição desse mundo elétrico e magnético, a definição de seres é a completa definição do animal racional. Ninguém esperava isso no mundo, sendo uma das maiores surpresas de todos e as provas reais dirão. É verdade, até que chegou o que ninguém esperava. Estamos encantados, estamos emocionados pelo nosso desencanto e pelo desencanto do mundo e sua criação. Era por isso que ninguém tinha sossego nesse elétrico e magnético. Então, vou pular aqui um trecho. Então, assim, hoje todo mundo nasceram aqui, ninguém sabia de onde veio, como veio, ninguém sabia de nada, porque nasceu aqui, porque está aqui, e muitos se encantados com a ideologia A, ideologia B, cada um procurando a melhor situação para se sentir bem. Muita gente fala, eu fui em tal lugar assim, onde tinha uma ideologia C, eu me senti muito bem lá, eu vou ficar por lá, ok? Então, isso que está acontecendo, com muitos aí sendo enganados, achando que aqui existe alguma verdade. Então, deixa eu ver aqui se eu
consigo... Aqui é só uma divulgação, então por isso não tem... Na página 150 do 4, do livro 4, Cultura Racional, volume 4, tá assim: então não existe nada de verdade, tudo é mentira, e por tudo ser mentira é que tudo se acaba. Portanto, todos enganados, pois todas as verdades aparentes são mentiras. Portanto, ninguém está certo, todos estão errados, e tudo é errado e deformado. E por ser errado, não regula, a natureza não regula, ninguém regula, tudo mentira, porque tudo é ilusão, vivendo todos de mentira, vivendo, mentindo, vivendo, enganando e enganando e enganado. E esta é a vida do eletromagnético. Todos com essa vida de mentira, por isso tudo se acaba. Então assim, esse é o campo onde nós vivemos, onde nada aqui é verdadeiro, tudo é ilusório, tudo é simbólico, assim a gente sempre tem debatido aí nos estudos, e a gente está trazendo esses pequenos trechos não para mostrar, é para salvar o próximo, seja quem for, seja qual for a naturalidade, todos que estão aqui são racionais deformados, estão nas condições de animais racionais. E a fase de animais racionais terminou em 1935. O perigo está aí, porque entra em extinção. E aqueles que querem se voltar ao seu estado original têm que sair desse campo eletromagnético. A forma, a bússola para a subida é você reconhecer, é o livro na mão, livro Universo em Desencanto, ok? Já começa no primeiro volume. Estou aqui dando um exemplo de algumas informações do quarto volume, certo? Mas é sequência aí dos estudos, tá? E tudo aqui é falso. A vida é de mentira. A vida aqui não é verdadeira, porque nós não somos donos da vida. O pensamento não é nosso. O que nós estamos? Estamos presos, né? Essa personalidade foi gerada numa energia desregulada, numa natureza desregulada, que nem ela se regula, quanto mais os seus filhos vão se regular. Então é isso, nós temos que trocar, porque a mãe natureza, ela se reconheceu em 1975, por isso que a fase muda. Então muda a fase, então muda o comportamento da mãe. A mãe vem lapidando todos os seus filhos para que venha para a mesma energia que ela está. A nossa energia é racional. Nossa energia não é essa energia no campo eletromagnético. Essa energia foi provocada por uma desobediência de uns tantos que permaneceram em cima de uma parte que não estava pronta para o progresso. O resto só vim para ouvir o primeiro volume e está aí toda a história, o fato, a realidade de quem nós somos, né? Detalhada em degrau, são 21 eternidades aqui. E muitos ainda continuam encantados, né? Então, mais um pedaço aqui na página 150, então diz assim: então ninguém sabe o que diz, ninguém sabe o que faz, vivem todos enganados, vivem todos mentindo, e por isso tudo é aparência e nada mais das fantasias. Fizeram a realidade das aparências, fizeram verdades dessas mentiras, fizeram realidade de mentiras, sim, porque se acaba. Então tudo é mentira, todos vivem mentindo, todos vivem enganados e enganando dentro do eletromagnético. Chega de tanta mentira, chega de viverem enganados, enganando e mentindo tudo, porque vive aí dentro do fogo, do elétrico e magnético. Estão dentro do fogo e não sabiam porquê. Agora estão sabendo o porquê da origem desse mundo, a origem desse fogo, e o porquê da origem de todos, a gênese do universo completa. Portanto, quem não sabe o que diz, quem não se conhece, não sabe o que faz. O melhor é ficar calado e procurar aprender as coisas como são. Aqui estamos mesmo no campo, dentro do caldeirão, como foi dito aí, a gente fala, o mestre fala aí nos estudos,
Vocês aí dentro do buraco. É um caldeirão, um campo eletromagnético é um caldeirão. Então, o próprio inferno que nós estamos. E muitos não querem sair, querem continuar sendo cozinhado e depois desaparecer, porque nada se acaba, tudo se transforma nessa natureza desregulada. Né? Se ficar ligado no eletromagnético, vai automaticamente para vidas inferiores. Sai dessa vida aqui do animal racional, que já acabou em 1935, e dará início a outra vida pior do que essa, regida pelo campo eletromagnético, pela energia eletromagnética, mas numa categoria inferior, por exemplo, de quadrúpede, sofrer, porque aí se chama inferno verde, porque a lei do mais forte, o mais forte comerá o mais fraco para sobreviver, não existirá mais animal racional, tá? Que aí essa fase, 22ª eternidade. Estamos na fase, no início da 21ª eternidade, em 1935, a Divina Providência se apresentou trazendo conhecimento de quem nós somos. A luz do animal racional é a luz da sua origem. Então, assim, todos, continuando aqui na página, no finalzinho da página 150 para a página 151. Todos dizem estar com a verdade aparente. Enganando é enganando, mentindo nesse mundo deformado, não existe nada de verdade. Tudo é mentira. E por ser mentira, tudo se acaba. Se fosse verdade, tudo isso seria eterno. Portanto, dentro do eletromagnético não existe verdade. Tudo é mentira. Verdades aparentes, verdades somente na imunização racional. Aí sim é que está a verdade, por isso é racional. A razão verdadeira das verdades. E vocês aí dentro desse fogo não sabiam por quê, desentendidos, sofrendo a vida inteira sem saberem por quê, sem sossego a vida inteira. E hoje todos sabendo por quê, nem sabiam por quê, viviam enganados, enganando e mentindo. Então, tudo isso que existe aí no eletromagnético é mentira, aparência só por isso tudo se acaba. Então, aqui dentro do campo eletromagnético, mais uma vez, enfatizando para as pessoas que ainda não se reconhecem o que é estudar a sua própria gênese, saber quem és tu, que a ilusão é tanta que é incapaz de definir o seu. Isso foi o pontapé inicial lá em 1935, o início da imunização racional, cultura racional. As palavras que foi dita pelo racional superior acima de todos os raciocínios: quem és tu, que a ilusão é tanta, que é incapaz de definir o seu eu. Aí foi dado o pontapé inicial da fase de aparelhos racionais. Não atenda mais ninguém, vamos entrar numa era do fogo, salve-se quem puder. Quem puder vai se reconhecer a si mesmo. Quem não puder vai continuar sendo ligado nesse campo eletromagnético. Acabou o fim dessa vida do animal racional. Descerá de categoria para um sofrimento pior, dobrado. Tá ok? Num corpo de um bicho qualquer. De quadrúpede, que é a primeira categoria a ser dita aqui, né? Enfim, isso é o conhecimento de si mesmo. Mais um trecho. Então, vamos falar sobre as forças invisíveis, na página 151 aqui ainda do volume 4 do histórico. Do histórico não, da obra base, da obra. Sobre as forças invisíveis, os seres invisíveis que, por eles terem criado na segunda fase, as religiões, ter criado as religiões, as crenças, as igrejas, as catequizações, as adorações, nem eles sabem por quê. Mas no segundo milênio era uma fase que era regida pela regência do astral superior, que controlava todos os seres que vieram bruto, da fase bruta lá atrás, como selvagem,
se devorando um ao outro para conquista disso, conquista daquilo, até hoje está assim. Por isso que o pensamento não foi feito para acertar, ele é divisor, ele só quer saber de encrenca, de se vingar, qualquer coisinha quer vingar um do outro, tá? Isso aí é a força elétrica e magnética, que são o lado esquerdo magnético, o lado da nossa cabeça, e o direito elétrico. Essas duas energias que controlam essas máquinas, por isso somos ferramenta da natureza desregulada, enquanto estiverem aí. Como foi dito lá em 1935, a natureza ela mudou de fase, tá? Então ela se reconheceu, ela muda de fase, mas no segundo milênio nós éramos ferramenta da Mãe Natureza. No terceiro milênio já não somos mais ferramenta da Mãe Natureza. Por que não somos mais? Porque ela mudou de fase em 1935, ela está com energia racional. Ela também precisa ser filtrada para se purificar. Mas aí, por isso que está essa aí, a Deus dará, cada um faz o que quer, o pensamento, secando o fim do pensamento, porque ela não alimentará mais o pensamento que é regido por essas duas energias elétrica e magnética. Então, por isso está aí essas guerras, essas confusão, ciúme, inveja, um querendo matar o outro por causa de herança, por causa de dinheiro, por causa de carro, por causa de coisinhas simples. Um tira a vida do outro por causa de um celular, por causa disso. Essas confusão é a era do fogo. Salve-se quem puder. Quem puder vai se reconhecer a si mesmo. É para vir para o livro. Todos têm que vir para o livro se quiser voltar para casa. Sair do caldeirão, do inferno, que é o campo eletromagnético onde nós estamos. Abaixo do Sol, astral inferior, e mais abaixo, astral térreo. Que são esses seres invisíveis que em 1935, quando acabou a espiritualização, encerrou a espiritualização, eles entraram se fingindo ser espiritualização, tá? E de 35 para cá, todos sendo enganados. E um enganando o outro, achando que está na verdade, inconscientemente. Por que inconscientemente? Porque não se reconhece. Quando se reconhecerem, aí para. Como nós somos conscientes porque já se reconhecemos. Já sabemos de onde viemos e como vamos voltar. Através do conhecimento de si próprio. Então isso é a cultura de Deus. Cultura extracosmológica. Não é uma cultura artificial, uma cultura de ideologia do chão, dessa confusão. É disso que nós temos que sair para sair fora desse engano, ok? Então tá aí. Essas forças invisíveis que vocês ignoravam a origem e a existência, metem-se com elas sem saberes onde estão se metendo. São forças do fogo, são forças destruidoras, são forças que nunca deram paz e sossego a ninguém, são forças que nunca salvaram ninguém. Aparências não são verdade. E se nessas forças tivessem a verdade como esses mentirosos vivem pregando e falando, essas forças há muito trariam a paz do mundo, a paz, a felicidade de todos. Isso é mentira, isso já é muito antigo, de 1000 anos, desde a existência do elétrico e magnético. E se fosse a força para a restauração do bem, da humanidade, da fraternidade, da paz e do amor, da felicidade de todos, já há muito todos tinham tudo isso, mas pelo contrário, sofrimento se multiplica cada vez mais. Então, para que implorar as forças aí dentro do fogo, aí dentro dessa fogueira, a força do fogo, a força que é a fogueira aí do elétrico e magnético, força destruidora, por isso está à prova o sofrimento de todos, ninguém tem sossego nem para dormir. Quem quer dizer, quem não conhece a si mesmo, viva enganando os outros, julgando os outros dentro do fogo, fazendo propaganda dessas armas de fogo, dessas armas destruidoras invisíveis. Veja se você tem sossego, veja se você tem paz, veja se você tem saúde.
aqui, meus irmãos, aqui ele está falando das forças do fogo que no lugar de 1935 tomaram passaram como se fosse missão espiritual e não são. São o magnetismo puro. E dentro desse magnetismo puro, o mal foi gerado. Esses bichos que são chamados de orixá, eles se passam como espíritos. Então muitos hoje invocam esses espíritos com cânticos, com louvores, com pregações, enfim, isso é que está dizendo aqui. Convido a todos que são estudantes de cultura racional a dar uma relida aí, não para provar para mim nada, não, para que todos tenham essa... Porque racional são tudo uma linha só, não tem... Aqui nós estamos estudando e estamos vendo com provas e comprovações, agora nós enxergamos o que é esse campo eletromagnético. Mas para aqueles que ainda é inconsciente, a gente tem a obrigação de fazer essa divulgação e explicar nos mínimos detalhes o que está sendo explicado aqui no volume 4 da obra, na página 152, dando continuidade aí a esse assunto. Vou parar por aqui porque se não dá para ler. Então sim, ficam enganando, passando o conhecimento do magnetismo que se passa como espiritualização e não são forças do mal, forças invisíveis, e muitos ficam pregando, fazendo divulgação do livro da capa preta, vou dizer assim, para mais entendimento das pessoas, que não foi gerado no magnetismo, pensamento foi gerado pelo artifício, então nada tem a ver com o verdadeiro Deus, que quer tirar todos de dentro do inferno, que nós mesmos provocamos para nós mesmos. Porque, como se diz, não existe nenhum seres superiores que criaram isso aqui, como se diz, demiurgos, deuses ou deusas, santos ou santas. E aqui nesse inferno não existe ninguém puro, ninguém santo. Todos estão contaminados com o elétrico e magnético. E para desligamento desse eletromagnético, dessas forças do mal, nós temos que estudar, ler e reler, persistência na leitura, assim quando o fluido racional, a divina providência, energia racional entra na casa do eu, consegue desligar essas duas forças, do elétrico e magnético. Por enquanto durarmos aqui ainda, vamos ter o que? O equilíbrio, porque quanto mais lemos, mais temos equilíbrio, né? Enfraquecendo a esquerda e a direita, magnética e a elétrica. Ok? E aí, até o final de tudo, teremos contato, confirmações, veremos, nossos irmãos, vamos fazer sabatina racional com os nossos irmãos da origem, tá ok? Isso aí é provado e comprovado. E teremos uma grande durabilidade com equilíbrio perfeito enquanto durarmos aqui embaixo, até total soltura do campo eletromagnético para voltarmos o que nós éramos, limpo, puro, perfeito e eterno. Mais uma vez, convido o senhor e a senhora para vir ao conhecimento. Saia desse engano, dessa mentira. Não tem o A, nem o B, nem o C, nem o D que está com a verdade dentro do campo eletromagnético, porque de 35 para cá, a força do mal dominou, se entrou no lugar da espiritualização. Os seres que atendiam o astral superior e o astral inferior se retiraram, não estão mais atendendo, ok? Então, o que está atendendo aqui são esses seres da força ruim, da magnética, que gerou esses bichos no magnetismo puro. Então eles estão aí só para lapidação geral. E aqueles que querem continuar no engano, na mentira, achando que isso aqui o mundo é real, que existe um Deus, que existe um Salvador, e enfim, piririm, pororó, vão descer de categoria e continuará sofrendo. Faz um exame de consciência de si mesmo, faz uma retrospectiva dentro de você, há quantos anos você está no engano, na mentira? Desde 35 para cá.
Há quantos anos você está sendo enganado com falsas luzes que vão te purificar, que vão te abençoar com coisas materiais? Conquistam, dominam as pessoas com Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, coisas materiais do chão, do campo eletromagnético. Agora faça uma retrospectiva dentro de você, volta para trás, desde quando você começou a entender o que é isso aqui, sendo enganado dentro dessas missões do magnetismo se passando como missões espirituais. Os lobos, os mestres, tem uma lição aqui na frente que fala, no volume 4 da obra, fala os mestres, né? Deixa eu ver. Tem aqui os mestres do magnetismo, né? Os mestres do elétrico e magnético, página 179, para quem tem aí, os estudantes, para fazer essa divulgação aí para todos, né? Para que todos venham conhecimento de si próprio e se salve a si próprio. Não há necessidade de ajuntamentos, né? Não há necessidade de sair da sua casa, simplesmente você adquirir o livro. Para isso está aí www.culturaracional.com.br. Entra na página lá do site, ali você vai ser orientado, ser direcionado para a página onde compra os livros. E ali tem algumas informações. Os livros são as lojas mais próximas, que estarão disponíveis ali, que entregará na sua casa, no seu horário, os livros de cultura racional para o seu conhecimento. Para isso, cada um dos seus lares, nas suas casas, receberão todas as orientações precisas e necessárias. E terá um emissário do mundo racional acompanhando todos na desenvoltura, no equilíbrio do dia a dia. É só ler, ter persistência, claro, na leitura, para que se desligue desse inferno que nós criamos para nós mesmos. Até o próximo vídeo. Um salve para geral.